E se eu te dissesse que o país que hoje é visto como a maior ameaça existencial a Israel já foi, na verdade, seu maior e mais importante salvador? Parece impossível, não é? Quando pensamos no Irã hoje, nossa mente é inundada por imagens de mísseis rasgando os céus, de uma retórica inflamada que ecoa em Teherã e de alianças perigosas sendo forjadas com potências como a Rússia. O Irã é, sem dúvida, um protagonista central no tenso tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, um nome que se tornou sinônimo de conflito e instabilidade. Mas, e se essa hostilidade toda não for um mero acidente da história moderna? E se a jornada do Irã, desde seu passado glorioso como o Império Persa até seu presente controverso, estivesse, na verdade, seguindo um roteiro antigo, detalhado e chocante, escrito há mais de 2.500 anos nas páginas da Bíblia? Neste vídeo, nós vamos fazer exatamente isso. Vamos puxar o fio da história e da profecia para decodificar o destino bíblico do Irã. Fique comigo até o final para descobrir a verdade surpreendente sobre como a antiga Pérsia se transformou no Irã moderno e qual é o seu papel profético no que muitos acreditam ser o fim dos tempos. Para entender como a profecia se encaixa, primeiro precisamos encarar a realidade do Irã de hoje. Uma realidade que começou a ser moldada em um ano específico, 1979. Foi nesse ano que a Revolução Islâmica transformou a nação. A antiga Pérsia, uma terra de reis e impérios milenares, deu lugar à República Islâmica do Irã. E com essa mudança radical nasceu uma nova ideologia. Uma ideologia com inimigos muito bem definidos. Para o novo regime, Israel passou a ser chamado de o Pequeno Satanás, e o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, de o Grande Satanás. Essa não é apenas uma guerra de palavras jogadas ao vento, é o fundamento de toda a sua política externa. E essa política se manifesta de forma mortal. É uma guerra travada nas sombras, através de seus procuradores, grupos que agem como extensões do seu poder. Do Hezbollah no Líbano, armado até os dentes na fronteira norte de Israel, aos Houthis no Iêmen, que hoje ameaçam rotas de comércio globais, até o Hamas em Gaza, financiado e treinado para manter um conflito perpétuo. O Irã estendeu seus tentáculos por todo o Oriente Médio, numa estratégia clara para cercar e desestabilizar seu principal adversário. E no centro de toda essa tensão, a busca incessante pelo poder supremo, a arma nuclear. Um programa atômico que desafia a comunidade internacional e mantém toda a região e o mundo à beira do abismo. Este é o Irã que conhecemos, o ator geopolítico implacável. A questão que nos assombra é: ele sempre foi assim? Para encontrar essa resposta, precisamos viajar muito mais fundo no tempo. Esqueça tudo o que você sabe sobre o Irã moderno por um momento. Nossa viagem no tempo nos leva para mais de 2.500 anos atrás, a uma era de ouro, quando o Irã era conhecido pelo seu nome glorioso, Pérsia, o maior império que o mundo já tinha visto. E no coração desse império, surge um rei cujo nome ecoa pela Bíblia com um respeito quase inacreditável: Ciro, o Grande. Enquanto os judeus amargavam 70 anos de exílio na Babilônia, suas esperanças pareciam perdidas. Mas então, em 539 a.C., Ciro conquista a Babilônia. E o que ele faz em seguida muda o curso da história judaica para sempre. Ele não apenas os liberta, ele emite um decreto mundial, registrado tanto na Bíblia quanto em artefatos arqueológicos como o Cilindro de Ciro. Um decreto que autorizava os judeus a voltarem para sua terra e, mais chocante ainda, financiava com o tesouro persa a reconstrução do seu bem mais sagrado, o Templo de Jerusalém, que havia sido destruído. No livro do profeta Isaías, escrito mais de um século antes de Ciro nascer, Deus se refere a este rei pagão como meu pastor e até mesmo meu ungido, um título normalmente reservado aos reis de Israel e ao Messias. A Pérsia não era apenas uma aliada, era um instrumento direto da vontade divina para restaurar a nação de Israel. E não parou com Ciro. Os reis persas que o sucederam, como Dário e Artaxerxes, continuaram essa política de proteção.
Os livros de Esdras e Neemias são um testemunho vívido de como o poder e a riqueza persa foram essenciais para reerguer os muros e a alma de Jerusalém. Mas talvez a história mais dramática dessa aliança venha de uma heroína improvável, Ester, uma jovem judia que, por uma reviravolta do destino, se torna rainha da Pérsia. Quando um alto oficial maligno chamado Hamã planeja o extermínio de todos os judeus no império, é a coragem de Ester dentro do palácio persa que frustra o genocídio e salva seu povo. Mais uma vez, a salvação veio do coração da Pérsia. Protetora, financiadora, salvadora. Por séculos, essa foi a relação entre a Pérsia e Israel. Uma aliança que parecia destinada a durar para sempre. Mas o destino, como está escrito, tinha outros planos. A pergunta que congela o sangue nas veias é: como? Como a nação que agiu como guardiã de Israel se torna a mesma que no futuro lideraria um ataque para aniquilá-lo? A resposta não está nos livros de história que lemos. Ela está em uma visão apocalíptica registrada por um profeta que viveu durante o exílio na Babilônia, mesma época em que Ciro estava prestes a ascender ao poder. O nome desse profeta era Ezequiel. Em um dos textos mais detalhados e assustadores de toda a Bíblia, no capítulo 38, Ezequiel descreve uma invasão massiva contra Israel que ocorreria nos últimos dias. Uma invasão contra um povo de Israel já reunido de muitas nações, vivendo em sua terra ancestral, em um estado de relativa paz e segurança. Uma descrição que soa assustadoramente familiar aos nossos tempos. Mas quem são esses invasores? Ezequiel é incrivelmente específico. A profecia é dirigida a um líder misterioso chamado Gog, da terra de Magog, o príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Muitos estudiosos de profecias e historiadores por séculos associam essas antigas designações à região que hoje conhecemos como Rússia e seus arredores, no extremo norte de Israel. Mas Gog não viria sozinho. A profecia lista os membros de sua aliança sombria, uma coalizão de nações que se uniria a ele. A lista inclui nomes como Cush, a antiga Etiópia, e Puti, a antiga Líbia. E então, no versículo 5, Ezequiel nomeia a peça-chave, o nome que conecta o passado glorioso ao futuro aterrorizante, o nome que torna essa profecia inegável para os dias de hoje. Ele diz: Pérsia com eles. Não há ambiguidade. Não há espaço para interpretação. O texto bíblico usa o nome exato da nação que um dia salvou os judeus e a coloca explicitamente como uma parceira fundamental na aliança militar que tentará varrer Israel do mapa. A conexão é inconfundível. O antigo Salvador agora é listado como um dos principais agressores. E qual seria o motivo para tal ataque? O próprio Ezequiel responde: para tomar o despojo e para arrebatar a presa. A profecia descreve a coalizão sendo atraída pela prosperidade de Israel. Hoje, vemos um Israel que é uma potência tecnológica, com recentes e vastas descobertas de gás natural, um tesouro no meio de uma região faminta por recursos. O palco está montado. A profecia nos deu os atores, a localização e até mesmo o motivo. A única pergunta que resta é: estamos vendo essa aliança se formar diante de nossos olhos? A profecia de Ezequiel, escrita há mais de 2 milênios, parecia ficção para muitas gerações. Uma aliança entre a Pérsia e uma grande potência do norte contra Israel? Durante séculos, isso soava impossível. Até agora. Abra qualquer portal de notícias hoje. O que você vê? A aliança entre Rússia e Irã não é mais uma teoria da conspiração. É um fato geopolítico concreto e assustador. Uma parceria forjada no fogo, cimentada por inimigos em comum e por uma visão de mundo que se opõe diretamente ao Ocidente. Quando a Rússia precisou de tecnologia de drones para sua guerra na Ucrânia, foi ao Irã que ela recorreu. Em troca, a Rússia oferece ao Irã uma cooperação militar, tecnológica e, o mais perigoso de tudo, um escudo diplomático no cenário mundial, protegendo seu controverso programa nuclear. A parceria entre Gog e a Pérsia não é mais uma profecia futura, é a realidade das manchetes de hoje.
E onde este ensaio geral está acontecendo? Olhe para o norte de Israel. Olhe para a Síria. Por anos, a Síria se tornou um laboratório mortal, onde as forças russas e as milícias, apoiadas pelo Irã, operam lado a lado, a poucos quilômetros da fronteira israelense. Eles coordenam ataques, compartilham inteligência e fortalecem suas posições. O palco descrito por Ezequiel, uma ameaça vinda dos confins do norte, nunca esteve tão fisicamente montado e operacional. A Bíblia disse que eles seriam movidos por um gancho no queixo, uma força irresistível que os puxaria para uma batalha. Hoje, vemos esse gancho tomando forma. É o ódio mútuo contra a ordem mundial liderada pelo Ocidente, a ambição por recursos e poder, e uma ideologia que vê um Israel próspero e alinhado ao Ocidente como uma afronta intolerável. A conexão é simplesmente chocante demais para ser ignorada. Não estamos mais falando de textos antigos e poeirentos. Estamos falando de um roteiro profético que parece estar sendo encenado, ato por ato, diante de uma audiência global que, em sua maioria, não percebe a magnitude do que está testemunhando. A antiga Pérsia, o Irã moderno, parece estar marchando em direção ao seu destino final. A profecia de Ezequiel parecia ficção, até agora. Abra qualquer portal de notícias hoje. É um fato geopolítico concreto e assustador. Quando a Rússia precisou de tecnologia de drones, foi ao Irã que ela recorreu, um escudo diplomático no cenário mundial. A parceria entre Gog e a Pérsia não é mais uma profecia futura. E onde este ensaio geral está acontecendo? Olhe para o norte de Israel. Olhe para a Síria, a poucos quilômetros da fronteira israelense. O palco descrito por Ezequiel nunca esteve tão fisicamente montado e operacional. A Bíblia disse que eles seriam movidos por um gancho no queixo. Hoje, vemos esse gancho tomando forma. É o ódio mútuo, a ambição por recursos e poder. A conexão é simplesmente chocante demais para ser ignorada. Estamos falando de um roteiro profético. A antiga Pérsia, o Irã moderno, parece estar marchando em direção ao seu destino final. Se você gostou desta jornada, faça parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você não pode perder os próximos vídeos.